No dia 2 de fevereiro de 1959, 9 esquiadores experientes montaram acampamento em Kholat Syakhl, uma área inóspita nos Montes Urais que os antigos nativos Mansi traduzem em um aviso ancestral como a Montanha dos Mortos. Eles nunca veriam a luz da manhã. O que foi encontrado semanas depois, sob a neve brutal de 30 graus negativos, foi algo que os relatórios oficiais não conseguiram encobrir completamente. Algo que forçou as autoridades soviéticas a classificar as mortes não como um simples acidente trágico, mas como obra de uma força elemental irresistível e desconhecida. E, olhando para as fotografias desclassificadas e lendo os laudos das autópsias que vazaram após a queda da União Soviética, entendo perfeitamente o motivo dessa resposta ensaiada. Eles não estavam escondendo o fato de que 9 pessoas morreram. Estavam tentando esconder o que aconteceu com os corpos antes, durante e depois das mortes. E, mais importante, o que estavam observando no céu naquela exata mesma noite. Vamos voltar aos últimos dias de janeiro de 1959. O grupo era liderado por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de 23 anos, respeitado por sua frieza sob pressão e vasta experiência em sobrevivência no inverno russo. Os outros 8 membros eram igualmente formados pelo núcleo mais duro do clube desportivo do Instituto Politécnico dos Urais. Não eram amadores cometendo erros primários. Cada passo da rota fora calculado. O diário da expedição, recuperado intacto na barraca, mostrava que o grupo mantinha o moral alto, documentando piadas e tirando fotografias descontraídas até poucas horas antes do fim. Eles decidiram acampar na encosta levemente inclinada da montanha Kholat Syakhl, e não no interior denso da floresta logo abaixo. Especialistas dizem que foi uma decisão tática para não perder altitude no dia seguinte. Às 10h30 da noite, os diários cessam. As últimas fotografias tiradas por eles mostram apenas a escuridão da montanha e a montagem das lonas. Dias depois, quando eles não reportaram o retorno, uma gigantesca equipe de resgate militar e civil foi acionada, o que o estudante Mikhail Sharavin, um dos voluntários da busca, encontrou na encosta da montanha, mudaria a história criminal russa para sempre. Os investigadores se depararam com a barraca do grupo parcialmente soterrada. Mas o detalhe macabro surgiu na perícia da lona. Ela não estava rasgada de fora para dentro, como faria um predador ou um grupo invasor de nativos. Os esquiadores haviam destruído as próprias lonas com cortes cegos de facas e fugido, no desespero absoluto, de dentro para fora, rompendo o tecido para escapar de algo sufocante ou aterrorizante que adentrou a cabana no silêncio da madrugada. Pegadas na neve profunda, contavam uma história de fuga desordenada, não de planejamento. Eles caminharam ou correram em direção à floresta escura, cerca de 1,5 km colina abaixo, vestindo apenas roupas íntimas, meias e alguns completamente descalços. Imagine o desespero absoluto que faz alguém escolher correr descalço em neve a menos 30 graus Celsius a enfrentar seja lá o que estivesse dentro ou imediatamente fora daquela barraca. 8 ou 9 pares de pegadas iam em direção ao bosque de pinheiros, mas de repente os corpos começavam a surgir como peças de um quebra-cabeça que se recusava a fazer sentido. O primeiro grupo de mortos foi encontrado aos arredores dos restos de uma fogueira improvisada, sob um velho cedro. Eram 2 homens, deitados em roupas mínimas. Seus corpos pareciam confirmar a teoria natural. Hipotermia. A ciência forense diz que o frio faz coisas estranhas com o cérebro humano. O estado clínico conhecido como desnudamento paradoxal faz com que vítimas, sentadas no próprio inferno gélido, sintam o sangue ferver na pele e arranquem impulsivamente as próprias roupas. Mas a hipotermia não explicava o fato de que esses 2 homens tinham as mãos esfoladas até a carne e havia pedaços de pele e sangue na casca do grande cedro. Eles haviam tentado subir na árvore, escalar desesperadamente os galhos até quase 5 metros de altura. Por que homens morrendo de frio gastariam suas últimas energias para escalar uma árvore no escuro? Estavam tentando observar a barraca à distância ou estavam tentando escapar de algo que se movia pelo chão invisível da neve?
Perto dali, mais 3 corpos foram encontrados, espaçados em direção à barraca, incluindo o de Igor Dyatlov. Eles morreram em posições que indicavam rastejar de volta para o acampamento que haviam destruído horas antes. Talvez em busca do calor das roupas, ou, segundo os peritos, de suprimentos depois que a ameaça invisível pareceu ir embora. Mas até aqui o governo comunista estava satisfeito. Hipotermia. Caso encerrado. Fim das buscas? Certo. Errado. Foram necessários mais 2 meses para que a primavera derretesse a neve sob a floresta densa. Foi quando descobriram o último e mais perturbador grupo de corpos, no fundo de um barranco úmido. E foi aí que o inquérito tornou-se obsceno. Os 4 últimos esquiadores apresentavam traumas absolutamente monstruosos que a hipotermia jamais poderia causar. O indivíduo chamado Zolotaryov e a jovem Dubinina tinham a caixa torácica e as costelas esmagadas com uma precisão cirúrgica. Um médico legista comparou os danos ao impacto de estar dentro de um violento acidente de colisão rodoviária. No entanto, e este é o ponto que ainda assombra especialistas, não havia nenhum dano na pele, machucado externo, hematomas musculares ou cortes visíveis. A pressão que os desfez por dentro agiu como um vácuo limpo, como se o próprio ar sólido tivesse esmagado as costelas e os corações desses jovens sem tocar nos tecidos moles ao redor. E os detalhes pioram. Thibaut Brignol foi encontrado com uma fratura monumental no crânio, rachado de orelha a orelha. E a jovem estudante Dubinina não estava apenas esmagada. Após derreterem o gelo maciço do barranco onde jazia, os médicos encontraram o seu pescoço reclinado para trás. Além do peito afundado, havia a ausência anatômica e completa dos globos oculares internos, das maçãs do rosto e a extração profunda de toda a sua língua, removida pela raiz. O governo, ansioso por não responder ao pânico civil, tentou culpar animais da floresta como raposas ou abutres e o inevitável processo de putrefação sob o degelo do riacho. Contudo, biólogos forenses não tardaram a expor que o fluxo de sangue no estômago indicava que seu coração ainda batia vigorosamente no momento exato em que a língua foi amputada por alguma força bruta. Se tudo isso não fosse o suficiente para incendiar as mentes especulativas, veio à tona o relatório radiológico. No inquérito confidencial dos legistas, descobriu-se evidências que o promotor responsável pelo caso, Lev Ivanov, havia enviado as roupas dos 4 jovens do barranco para um departamento nuclear secreto da União Soviética. A resposta que o promotor Ivanov engoliu em silêncio foi estarrecedora. Havia um nível excessivo de material e emissão radioativa incrustada no suéter marrom e nas calças dos estudantes. E não apenas beta-radiação passageira, mas decaimento denso, incrustado profundamente na malha têxtil que estava submersa na água do rio. Estamos em plena década de 50. Os Montes Urais do Norte não abrigavam nenhum silo de testes vulgares do projeto atômico na época. Os estudantes eram civis carregando câmeras e mochilas vazias. De onde veio um banho radioativo letal em plena montanha deserta? O promotor Ivanov, já em seu leito de morte nos anos 90, cedeu uma entrevista confessional a um pequeno jornal. Segundo ele, nos arquivos originais, havia diversos testemunhos de engenheiros de mineração e patrulhas aéreas do Exército Vermelho que testemunharam, exatamente na noite da tragédia do esquadrão Dyatlov, misteriosas e imensas esferas alaranjadas brilhando e planando pelo céu escuro da área de Kholat-Syakhl. Segundo o promotor exilado, Moscou deu uma ordem inquestionável: silencie os médicos, culpe uma calamidade natural e encerre o caso. O arquivo foi secretado em gavetas blindadas e a Montanha dos Mortos foi permanentemente isolada do público por 3 longos anos. Hoje, os soviéticos caíram. Inúmeras investigações independentes reacenderam a trilha fria da neve e algumas pseudociências tentaram explicar de forma racional. Eles falam sobre uma placa de neve caindo ritmicamente chamada avalanche de placa, que forçaria o êxodo da barraca e esmagaria o grupo debaixo da terra. Mas uma pequena avalanche localizada na barraca não fratura crânios na direção oposta ao impacto de neve. Uma avalanche não extrai artérias da língua sem lesionar a mandíbula.
Uma placa desmoronando certamente não produz radiação profunda no tecido da roupa dos peritos mortos no escuro e nem desenha esferas de luz laranja pairando com as próprias nuvens no relógio magnético de oficiais em estações a dezenas de quilômetros dali. Outros levantam a teoria do infrassom ou os vórtices de Kármán, justificando que o relevo geográfico formou um zumbido acústico agudo causado pelo vento no topo de Kholat-Syakhl. Uma frequência tão pesada e violenta aos ouvidos, na faixa de 7 Hz, que simula pânico crônico e asfixia imediata no labirinto cerebral, o que impulsionou o grupo a fugir com as mãos nos tímpanos rumo à loucura letal. Mas nenhum desses modelos de software fechados nos ensaiam uma resposta do porquê o governo escondeu os caixões de zinco nos funerais dos estudantes do barranco. Como o primeiro perito a fotografar o local, o jovem Ivanov teve todos os seus equipamentos radiológicos apreendidos pela KGB na mesma semana e nunca mais falou sobre a cor da pele dos defuntos, descrita como tendo um leve tom alaranjado vibrante na mesa de necropsia. O que sabemos de fato é isto: 9 mentes brilhantes e físicas no auge de seu potencial sentiram a urgência irrevogável de sair para uma noite congelante vestidos apenas em roupas de baixo. Eles enfrentaram uma anomalia que não deixou pegadas, não temeu armas humanas e nunca mais respondeu aos porquês. Quão grande precisava ser a força que os expulsou da barraca para eles preferirem correr lentamente para uma morte estagnada e silenciosa a ficar na lona. O passo de Dyatlov continuará sussurrando perguntas nas noites de nevasca, e os arquivos nunca deixarão a resposta respirar entre as linhas da censura.